primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para a gente dar uma olhadinha na poesia. Uma vez mais, um soneto de Camões. Ai meu Deus, mas você não cansa de falar de Camões? A resposta eu já dei antes. Não. Por um motivo muito simples. A gente só cansa de ler uma coisa quando ela não tem mais nada para dizer pra gente. E essa é a grande qualidade do Camões. Ele sempre traz alguma coisa a mais. Ele sempre traz novidade. Ai, mas é coisa velha. Por que você não vê coisas novas? Porque novo é tudo aquilo que você não conhece, ou tudo aquilo que traz alguma novidade. Há muita coisa supostamente nova, coisa sendo publicada agora, que é velhíssima, que já foi dita 700 mil vezes. Há outras que não, que mesmo tendo centenas de anos, nos dizem algo novo. E acima disso, a minha intenção aqui é trazer coisas para um público, quem sabe um pouco maior do que a minha audiência usual. Se é isso, qualquer coisa que você não conheça é novo para você, mesmo que seja um pouquinho mais velho para mim. Então, as coisas velhas, muitas aspas nesses velhas, têm o seu sentido, têm o seu valor. É uma das ideias que o Ítalo Calvino traz a respeito de clássicos. Clássico é tudo aquilo que quando a gente lê, a gente descobre coisas novas. A leitura, 15ª, a 16ª leitura, ela é fresca como se fosse a primeira. E se você acha que não, coisas não valem uma segunda leitura, não valem uma segunda experiência, então tudo bem, esse aqui não é o seu lugar, esse aqui não é o seu canal. Eu não tenho nada para dizer porque você já tem a sua ideia formada. E um clássico só se abre para quem tem a cabeça aberta. Dito isso, vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Sim, mais um soneto de Camões. Por que sonetos? Normalmente por causa do tamanho e porque ele cabe no formato que este programa se propõe. Se a minha ideia fosse ler os Lusíadas, eu teria que fazer um tipo de programa diferente. Tinha que ou fazer alguns episódios de meia hora, 1 hora, ou então teria que picotar demais o texto, ou teria que resumir o texto, e não poderia olhar para a poesia como é a proposta desde sempre aqui. A proposta sempre foi colocar textos que sejam passíveis de serem lidos aqui, porque a leitura é um exercício não de ter ouvido falar, mas de enfrentar o texto. E para enfrentar o texto neste formato aqui, eu preciso de um texto que caiba. Os sonetos são perfeitos para isso. E Camões tem centenas de sonetos fantásticos. Há controvérsias a respeito da autoria. Um dia, quem sabe, eu até faço um 5 minutos especial aqui para falar sobre as teorias e as possibilidades de como separar ou identificar sonetos do Camões, mas isso fica para outro dia. O fato aqui é que um dos sonetos atribuídos ao Camões e dos mais famosos é esse que começa com: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se a cada dia,
outra mudança faz de maior espanto que não se muda já como soía. Aquela coisa que eu estava falando no começo, de que tem coisas novas que são, na verdade, velhíssimas. Aqui, o Camões está tematizando um assunto que é dos mais antigos que a gente tem conhecimento, a mudança dos tempos, a mudança das coisas. O Ovídio, no século I a.C., dedicou um poema inteiro, gigantesco, quase épico, às mudanças, às metamorfoses. Mudanças de outro tipo, é claro. Do jeito que o tema está colocado aqui, ele já tinha sido codificado pelo Horácio, também no século I a.C., mas o Horácio não tirou da cabeça dele, não tirou da cachola a ideia de mudança dos tempos. Ele tirou de outros autores anteriores da escola alexandrina, da escola da Biblioteca de Alexandria. E eles, alguns, tinham tirado de Heráclito de Éfeso. Tem tanta gente que já tematizou a questão das mudanças que parece que não é possível trazer nada de novo para isso. Basta lembrar, quem tem um pouquinho mais de idade, da música do Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É exatamente o que o Camões falou aqui. Mas veja que diferença. Porque ele começa os quartetos com uma anáfora. Falei bonito agora, né? A anáfora é a repetição. Mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda-se o ser, muda-se a confiança. É uma imagem fantástica. Por quê? Porque ela contradiz a ideia da mudança através de algo que não muda. Repetindo, e justamente o verbo mudar, ele faz um jogo muito interessante de que as coisas sempre mudam. Mas o que não está mudando? O próprio mudar, certo? As coisas mudam, e mudam-se em vários níveis. Mudam-se os tempos, as coisas individuais, as vontades. Muda-se o ser, o próprio ser das pessoas. O que eu fui ontem, eu não sou mais hoje. O que eu fui quando criança, já não é o que eu sou nessa idade, já encaminhando para o destino de toda a humanidade. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Essa ideia é interessante. As mudanças, elas trazem qualidades novas. Não é necessariamente uma decadência. E esse ponto, acho que é importante a gente segurar um pouquinho. Deixa ele pendurado aqui no cantinho, tomando sempre novas qualidades. A segunda estrofe discorre esse mesmo tema, mas já dando um sentido para ele, que a gente vê as mudanças indo para pior, e que do mal ficam as marcas na lembrança, e do bem, se algum houve, tem essa ressalvazinha, as saudades. É raro ter bens e a gente sempre lembra dos males. A gente sempre lembra das coisas ruins. Os tercetos reforçam a ideia de mudança, mas agora com uma das imagens mais tradicionais na cultura ocidental, a mudança das estações. O Camões tem versos magníficos sintetizando a mudança das estações, que é mais nítida nos países temperados de onde ele provém, Portugal. E aqui ele fala: o tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria. Vem contrariando um pouco a ideia do quarteto anterior, de que as coisas vão sempre para pior. O tempo coloca um manto de verdura à primavera, depois do inverno, depois da neve fria. Então, há uma possibilidade de melhora. As evidências naturais mostram que existe um ritmo nas coisas e que essas coisas mudam, às vezes, para melhor. Mas, em mim, no sujeito, faz o quê? Converte o doce canto em pranto. Converte
canto alegre em alguma coisa de choro, de tristeza. Uma coisa próxima de um soneto que já li aqui, um anterior ao Camões, que provavelmente ele conheceu, O Sol é Grande, do Sá de Miranda. E, por fim, termina com a estrutura típica de vários sonetos do Camões, que é, no terceto, sintetizar, mas apontar para uma direção diferente. Que não bastasse todo esse mudar-se, outra mudança faz de mora espanto que não se muda já como soía. As coisas não mudam do jeito que elas mudavam. A gente, por causa das mudanças e de certa regularidade nas mudanças, pode fazer previsões. Agora, o que está acontecendo é que nem as previsões se mantêm mais, porque não se mudam as coisas do jeito que elas costumavam mudar. Existem várias leituras desse soneto. É um soneto que, segundo o grande comentarista camoniano do século XVII, o Manuel Faria e Souza, pesa 1000 arrobas de majestade, de elegância, de imagens de beleza. Seu argumento é a instabilidade de tudo o que compõe este miserável mundo. Num estilo grandiloquente, à la barroca, que se fascina com o Camões. Ele diz que esse é um dos sonetos mais maravilhosos que existe. Ele já está notando que nesse mundo miserável, ele nota a instabilidade das coisas. Faria e Souza identifica esse último verso de que as coisas mudam, inclusive para pior. Elas podem mudar para pior. Mas aí a gente faz o quê? A gente lê um pouquinho a contrapelo. Por quê? Sim, existe a mudança para pior, porque o Camões sugere na segunda estrofe que se existiu algum bem, ficam as saudades na lembrança da gente, mas ele próprio já sugeriu que existe a possibilidade da mudança regular, que é o tempo cobrir o chão de verde manto depois da neve fria, que é vir a alegria depois de um período de aridez e de tristeza. Quase como, estou exagerando aqui, mas vale a pena a gente dar essas exageradas de vez em quando, quase como a ideia da roda da fortuna, que está sempre mudando e que deixa a gente de um momento de desespero em um momento de alegria, de um momento de alegria em um momento de desespero na sequência. O Camões sugere aqui que existe regularidade. Então, pode ser que sim, depois da alegria venha a tristeza, mas pode ser que depois da tristeza venha a alegria. E o ponto que eu acho interessante de chamar a atenção é que quando o Camões coloca no final que não se muda já como soía, aí ele abre para absoluta possibilidade. Nem sempre as leituras tentam reforçar esse lado. E aí é que está o ponto importante de a gente ter inteligência de poder olhar para coisas mais antigas e descobrir as novidades. Porque é o próprio Camões que está falando no primeira estrofe. Mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda, mas o que se mantém é a palavra mudança. As mudanças estão aí o tempo todo. Muda. Não se muda já como soía, a mudança vira mudança. E aí a gente cai num abismo que é interessantíssimo, porque é um abismo que permite a esperança. Certo? Ele diz que as mudanças são diferentes em tudo da esperança, porque a gente não pode esperar mais, já que a gente não sabe. Mas porque a gente não pode esperar, o que a gente pode fazer? A gente pode atuar. A gente pode fazer coisas sem achar que vai dar exatamente aquele resultado, mas tendo um universo de possibilidades abertas. Já sintetizei em outro texto aqui com a frase lapidar do
Guimarães Rosa, de que pelejar por exato dá erro contra a gente, é um pouco o que o Camões está falando aqui. Pelejar por exato não vai dar certo, porque as mudanças podem ser diferentes. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir desesperançadamente, no melhor sentido dessa palavra, que é sem ter certezas, mas tendo confiança naquilo que a gente está fazendo, porque as mudanças são naturais, elas são a definição do mundo, o próprio ser se transforma, o próprio ser se muda. Então, vamos nos apegar àquilo que não muda, a própria mudança. Entende o que eu quero dizer quando eu falo que as coisas velhas podem trazer muito de novo? Eu conheço inúmeros poemas novos que tentam falar sobre a mudança e não conseguem 1/10 da força que essa combinação de possibilidades e frustrações apresenta neste soneto aqui do Camões. É tanta coisa inteligente, é tanta coisa profunda que obscurece as supostas novidades daquilo que é supostamente novo.